secante é o alfa-i vezes E CI, que é o modo de deformação secante. Muito bem. Esse alfa-i, esse número, é igual a 0,8 mais 0,20 de F secado dividido por 80, sempre menor ou igual a 1. Tá bom? Esse número aqui. Agora, esse número aqui, que é o módulo de deformação longitudinal, é igual a esse número que depende do agregado. Se for basalto ou diabase é 1,2, se for granito ou gneiss é 1, se for calcário é 0,9, se for arenita é 0,7, vezes 5.600, raiz de F secado. Então, deixa eu pegar outra caneta. Belinha, me dá 2 livros aí. Primeira coisa que você faz, quando você vai determinar o modo de deformação secante. 2 livros pequenos, esses grossinhos. Você vai calcular esse alfa aqui, que depende da resistência do concreto aqui. Tá? 2 livros gordinhos. Guarda ele. Aqui. Depois você vai calcular esse número aqui, que é igual. Você vai ver o tipo de agregado que você está usando, multiplicado por 5.600 é 5.600, raiz de FCK. Tendo esse número aqui, vezes esse, dá um módulo de deformação secante. Ok? Então, repetindo. Primeira coisa, quando você vai calcular, é calcular esse número aqui. O alfa I, que é igual a 0,8 mais 0,2 vezes FCK dividido por 80, menor ou igual a 1. Tendo esse número aqui, guarda ele, você vai calcular o modo de deformação longitudinal, que é igual a esse número que depende do agregado, vezes 5.600, dividido pela raiz de FCK. Tendo esse, multiplica por esse, você vai achar o modo de deformação secante. Ok? Oi, Moisés. Tá no ar, meu filho? Tá. Então tá. Se não entendeu, você dá um toque depois, beleza? Bom, tudo bem. Então aqui, essa forma, o modo, isso aqui tranquilo, que tranquilo não, isso aqui não é tranquilo por enquanto, mas esse aqui é a distância da linha neutra, né? Que é essa distância aqui, nós vamos usar essa fórmula aqui. O momento de inércia da seção no estádio 1 é essa conta aqui, tá ok? Se a seção fosse circular é essa. E agora vamos ver o estádio 2. Tá? Então tudo isso aqui é no estádio 1. Tá? Momento de inércia no estádio 1. Posição da linha neutra no estádio 1. Que estádio é 1? Estádio 1, concreto não está fissurado. Tá? Concreto resiste à tração ainda. Estádio 2. Concreto já está fissurado. Tá? Então a resistência do concreto é desprezada, pois ela está fissurada. Então, não vou usar a resistência do concreto. Mesma coisa, nós precisamos, dá mais um livrinho aí, no estádio 2, para os cálculos nossos, calcular a posição da linha neutra no estádio 2, que não é igual à posição da linha neutra no estádio 1, porque à medida que o concreto vai sendo carregado, né, o que vai acontecer? À medida que a fissura vai aumentando, a posição da linha neutra vai começando a subir. Tá? A posição da linha neutra é a posição onde as tensões são iguais a 0. Tá? Então, ela vai subindo. E o momento de inércia no estádio 2 também é diferente, porque a posição da linha neutra está em posição diferente. Tá? O procedimento para o cálculo é mesmo, né? Faz o momento na linha neutra igual a 0, etc. Só que as contas são outras. Tá? Para a posição da linha neutra no estádio 2, certo? Nós temos que resolver essa equação aqui do segundo grau.
Tá? X2, posição da linha neutra no estádio 2. Tá? E o momento de inércia no estádio 2 é dado por essa fórmula aqui. Tá? Porque a posição da linha neutra desceu, as áreas são diferentes, a homogeneização é diferente. Ok? Então esses dois números aí nós vamos precisar nos nossos cálculos. Muito bem, então vimos aqui a homogeneização da seção, como é que funciona. Por que temos que homogeneizar a seção? Porque nós temos uma seção com materiais diferentes. Essa seção aqui, ela tem aço e tem concreto. Então, são materiais diferentes, elas têm que ser homogeneizadas para o nosso cálculo. Ok? E vamos ver agora a formação de fissura, ou estado limite de formação de fissura. Tá? Aqui nós vimos o momento de fissuração. O que é o momento de fissuração? É o momento em que a seção começou a fissurar. Estádio 1. Formação de fissura já não está mais no estádio 1. Eu já passei para o estádio 2. Tá? O estado limite de formação de fissura corresponde ao momento de fissuração calculado por essa fórmula aqui. Tá? Que é, por essa fórmula não. Calculado com FCT, que é a resistência do concreto à tração, igual a esse número aqui. Formação de fissura. 0,211 vezes SCK elevado a 2/3. Tá? Esse momento é comparado com o momento fletor relativo à combinação rara de serviço. Então, vamos lembrando um pouco de sistemas estruturais de concreto, tá? Nós estudamos lá umas 2, 3 aulas, umas 2 aulas pelo menos, não sei se 3, sobre as combinações de ações, tá? Então, uma viga ou uma laje, ela tem carga nossa, que é a sobrecarga de utilização, peso próprio. Essas ações, para o cálculo, elas têm que ser combinadas, tá? Em função dos critérios da norma de ações de segurança. Correto? Então, tinha lá combinações últimas, combinações de serviço e etc. e tal. E eu falei para vocês que quando nós fôssemos calcular, tá? Quando fôssemos calcular o momento de fissuração, tá? Nós íamos fazer uma combinação. E essa combinação é chamada combinação rara de serviço. Isso aí eu falei para vocês no semestre passado, tá? Que é dado por essa fórmula aqui. Combinação rara de serviço é igual à somatória das ações permanentes mais uma ação principal acidental mais a somatória das ações, as outras ações acidentais, multiplicado pelos coeficientes de minoração, fator de redução na combinação, que é dado por aquela tabela da norma de ações de segurança, tá? Também tem na norma de concreto isso aí, 618, mas eu dei para vocês lá da norma de ações de segurança, ok? Para edifícios em geral, edifícios correntes, de estrutura de concreto armado, normalmente nós temos uma ação permanente, que é o peso próprio, tá? Peso do revestimento, que é uma ação permanente, peso da cerâmica, que é uma ação permanente, e uma carga acidental só, que é a sobrecarga de utilização. Então, normalmente ocorre isso. Nós já falamos disso aí também em sistemas. Então, para o caso de edifícios correntes de concreto armado, tá? Onde nós temos uma única ação acidental, que é a sobrecarga de utilização, então esse número aqui, ó, não tem coeficiente de ponderação. Aqui também nesse primeiro não tem. Basta eu somar esses dois valores aqui. Então,
é o que eu falei, é o que está dizendo aqui. Para edifícios em geral, em que a única ação variável é a carga de uso, nós temos que a carga de cálculo de serviço, combinação rara, é a soma da acidental mais a permanente, que na realidade é o valor característico. Ok? Isso para estruturas correntes. Se eu tiver um outro tipo de ação, em caso de pontes, por exemplo, que eu vou ter uma carga móvel em cima, além de eu ter a carga de multidão, eu vou ter carga móvel, então a combinação não é dessa maneira. Estou dizendo aqui só de edifícios correntes de concreto armado. Ok? Então essa é a combinação. Muito bem. Para a verificação da deformação, isso aqui é para a verificação da formação de fissura, momento de formação de fissura. Tá? Na verificação da deformação, deve-se considerar a combinação quase permanente de ações. Tá? Recordando o que nós falamos lá em sistemas estruturais de concreto. Para a deformação, as combinações são quase permanentes. Combinações quase permanentes. As combinações quase permanentes são dadas por essa fórmula aqui. Somatória das ações permanentes mais a somatória das ações acidentais vezes o coeficiente de redução Xi2, que é dado por essa tabela aqui. Xi1, Xi2. Nesse caso aqui, o valor de cálculo, né, das ações não vai ser simplesmente a soma dos dois valores, né? Aqui nós temos um coeficiente que tem que ser multiplicado. Tá bom? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quando fizermos o exercício, nós vamos entender melhor. Mas eu preciso passar a teoria para vocês, né, saberem de onde veio a coisa. Muito bem. Vamos falar de flecha da viga. Já falamos isso aí quando estudamos laje. Flecha imediata. Existe uma flecha que ela é imediata. Depois uma flecha ao longo do tempo em função da fluência ou a deformação lenta do concreto. A soma dessas duas flechas, dessas duas deformações, é que nós temos que considerar na deformação do concreto. A flecha imediata é aquela que ocorre quando você desforma a estrutura. Desformou, ela deformou. Então nós chamamos isso aí de flecha imediata, ocorre imediatamente. Depois a outra é ao longo do ano, dos anos, né? Então a flecha imediata pode ser calculada admitindo esse comportamento elástico, pode ser obtido por meio de tabelas, tá? Em função das condições de apoio e de carregamento. Eu acho que nesse PDF, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu dei umas tabelinhas de cálculo de deslocamento elástico, de flecha de viga. Então as flechas, né, em função do carregamento e do apoio, elas podem ser dadas por essas fórmulas aqui, tá? Então a flecha imediata normalmente é calculado, vem tabelado, tá? Você consegue calcular pelo princípio dos trabalhos virtuais, teoria do Castelhano, se você quiser, tá? Deslocamento que nós estudamos, teoria de estrutura, normalmente isso aí é tabelado, tá? Conforme a NBR 618, o modo de elasticidade e o momento de inércia podem ser obtidos respectivamente, né, por essas fórmulas aqui. E o momento de inércia é o que nós chamamos de momento de inércia da seção, momento de inércia equivalente. Por que o momento de inércia equivalente? Porque o momento de inércia ocorre no momento em que existe uma fissuração, né? Então existe um momento de fissuração